Te louvamos, Senhor Deus, pelo Teu amor que é infinito, pela Tua bondade e Sua misericórdia que se renova a cada manhã. Como cantamos agora, Senhor Deus, nós nos derramamos, Senhor Deus. Nós nos prostramos em adoração ao Senhor, porque só Tu és digno, Senhor Deus, de todo louvor e de toda adoração. Que possamos agora, Senhor Deus, em reverência, receber, Senhor Deus, a Tua palavra. Porque entendemos que somos alimentados por ela, que necessitamos, Senhor Deus, da Tua palavra. Precisamos, Senhor Deus, receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Portanto, fala, Senhor Deus, conosco. Fale, Senhor Deus, com a Tua igreja que está aqui reunida, Senhor Deus, sedenta em ouvir a Tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas, você que está aqui conosco, se você é visitante, se você está aqui pela primeira vez, queria dizer o nosso contentamento, a nossa alegria em receber cada um de vocês aqui na Igreja do Redentor. Também queria te encorajar no final desse culto, passar ali no balcão de conexão. Nós temos um presente para você que está aqui nos visitando e ainda não recebeu esse presente, mesmo que não seja a sua primeira vez na nossa igreja. A gente queria mostrar o nosso contentamento, a nossa alegria e honra de ter você aqui conosco. Nós estamos chegando ao fim de uma série de mensagens que tem como título Tudo em Todos. É uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde nós estamos refletindo sobre os desafios que aquela igreja ali do primeiro século enfrentava. Aquela igreja estava sendo ameaçada por falsos mestres e os seus falsos ensinos estavam tentando minar aquilo que era essencial à fé de todo cristão, que é o Evangelho. Entendemos também que esse Evangelho que nos salva, ele também traz desdobramentos práticos, implicações sobre a forma como nós vivemos. E foi sobre isso que a gente falou na semana passada, sobre as evidências da verdadeira santidade, as evidências na vida de um indivíduo que nasceu de novo. Na semana retrasada a gente falou sobre as evidências do novo nascimento, e semana passada as evidências desse viver santo, como a gente costuma falar, as evidências práticas na vida daqueles que nasceram de novo, que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Só que essa salvação, ela tem implicações não somente individuais, mas também coletivas. Porque a fé cristã, ela não muda só indivíduos, ela muda famílias inteiras. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala nesse trecho do capítulo 3 que nós vamos ver hoje. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta, Colossenses 3, a partir do versículo 18, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre as implicações práticas do Evangelho na vida das famílias. E a fé cristã, ela de fato muda indivíduos, muda famílias, e não se engane, nós não teremos igrejas santas, nem uma sociedade justa sem famílias estruturadas. Muitos dos problemas que nós temos na nossa sociedade são reflexos de desajustes familiares. Muitos problemas que nós enfrentamos são resultados de uma desestruturação da família. E por isso eu começo essa mensagem te perguntando: como você está estruturando a sua família? As estruturas familiares só podem ser verdadeiramente edificadas com a presença real de Cristo na família. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Colossenses 3, do versículo 18 a 21. Queria te convidar a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. A
palavra de Deus diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada uma de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. Paulo fala sobre alguns princípios básicos. Ele não se estende muito nessa instrução bíblica para a família, para casais e para pais e filhos. Ele é bem sucinto, mas ele apresenta princípios fundamentais para a estruturação familiar. Ao nascermos de novo, Cristo nos concede algumas ferramentas para a vida em família. O Evangelho, ele produz em nós alguns frutos essenciais para a vida familiar, que nenhum código moral ou ideologia pode suprir em sua totalidade. Sim, no mundo a gente pode encontrar muitos bons conselhos para a vida em família. Mas o Evangelho é muito mais do que um bom conselho, ele é uma boa notícia. O Evangelho não é uma mensagem que vai nos instruir de fora para dentro. O Evangelho é a mensagem que produz novos corações, novo nascimento. E a mudança parte de dentro de nós. E essa mudança que vem de dentro de nós traz desdobramentos práticos, ela transborda na nossa vida familiar. E essas ferramentas que o Evangelho nos dá, a primeira delas é o poder. Na verdade, eu vou falar poder, propósito, modelo, ética e motivação. O poder que o Evangelho produz é como está escrito lá no livro de Atos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minha testemunha. O Evangelho, ele nos habilita a receber esse poder para testemunharmos a Cristo onde quer que a gente esteja. Então, nos tornamos testemunhas de Cristo. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo na vida de alguém. O testemunho vivo de que ele nasceu de novo. Onde o seu referencial de ser humano é a pessoa de Jesus Cristo. O único ser humano perfeito que pisou nessa terra, nesse solo. E essa promessa foi feita a nós. No início, no nascimento da Igreja de Cristo, narrado no livro de Atos. Essa promessa se cumpre, como está escrito no capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre a Igreja. E quando somos convertidos, nós passamos a fazer parte desse povo, da família de Deus, conhecido como Igreja. E somos participantes daquilo que aconteceu lá em Atos 2. E somos batizados nesse mesmo Espírito. E somos habilitados para testemunhar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, só o Espírito Santo de Deus, só o Evangelho pode produzir em nós poder. Qualquer filosofia moral, por mais compatível que ela seja com o Evangelho, ou que ela possa parecer compatível com o Evangelho, sem a pessoa de Jesus Cristo, essa ideologia ou esse padrão moral, ele se assemelha a uma locomotiva sem, ou melhor, um trem sem locomotiva.
Um trem sem locomotiva, ele está no lugar, ele não deixa de ser um trem, ele pode até mesmo armazenar a carga, mas ele não sai do lugar. Então, qualquer padrão moral sem o Evangelho é essa locomotiva, é esse trem sem locomotiva. Ele recebe a carga, ele está no trilho, mas ele não anda, ele não sai do lugar. Somente o Evangelho pode ser essa locomotiva, esse motor que nos impulsiona e nos capacita a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para a vida em família. Portanto, esposas, maridos, filhos, pais, todos nós só podemos ter novos relacionamentos fundamentados no poder de Cristo se nós nascermos de novo. Mas o Evangelho, além de nos capacitar com poder, ele nos dá um propósito. E o propósito do Evangelho para crentes é viver para a glória de Deus. O grande propósito da família é viver todos os relacionamentos familiares para a glória de Deus. A família ganha um novo propósito. A palavra de Deus traz também, o Evangelho traz para nós também um modelo. O modelo do Deus que se fez carne. Jesus Cristo, ser humano perfeito, Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo de servo, de marido. Ele é um modelo perfeito de submissão. Ele é o noivo perfeito que cuida e que se entrega pela sua noiva, que é a igreja. Ele é o exemplo perfeito de filho, que se submete ao pai. Então, o referencial cristão para a vida em família, o modelo é Cristo. Nós não precisamos de nenhum outro modelo, em um mundo que está em busca de modelos o tempo todo. Não é à toa que tantas pessoas ganham tanto dinheiro hoje em dia se tornando influenciadores digitais, porque as pessoas vivem atrás de referenciais. Eu não estou falando que nas mídias sociais você não possa encontrar bom conteúdo, mas o modelo perfeito que você precisa não está na rede social. Não está num curso que você pode comprar, embora ele possa ser útil para você, fundamentado na palavra, talvez. Mas o modelo que você precisa, primariamente, é o Deus que se fez carne, é o Deus que se transformou em gente, e foi o ser humano perfeito, o exemplo perfeito de marido, o exemplo perfeito de submissão, o exemplo perfeito de filho. O Evangelho também propõe para nós uma ética. A ética cristã, ela é teórica e prática ao mesmo tempo. Ela é prática porque a gente vê ela acontecendo na prática, na pessoa de Jesus, que é a encarnação da lei moral de Deus. Aquilo que Deus estabelece na lei moral, nos 10 mandamentos, se encarna na pessoa de Jesus Cristo, porque ele cumpre perfeitamente a lei. Mas ela não é só prática, ela também é teórica. Nós seguimos uma doutrina. O cristão, ele não é pragmático. Ele não é movido simplesmente pela sua experiência pessoal. A ética cristã é uma ética que não tem 2 pesos e 2 medidas. É uma ética, como a própria palavra de Deus diz, ainda nesse texto, um pouco mais à frente, no trecho que nós estaremos meditando na semana que vem. A ética cristã, ela não faz acepção de pessoas. A ética cristã é uma ética onde não há desequilíbrio nem injustiça. É uma ética onde há privilégios e responsabilidade para todas as partes. Fora da palavra de Deus, não havia esse equilíbrio. Esse conceito que o Evangelho propõe para a família, ele foi revolucionário. Visto que no primeiro século, antes do Evangelho, esposas e filhos não possuíam direitos. O Evangelho, ele também apresenta para nós uma nova motivação.
E a principal motivação da esposa, do filho, é agradar o Senhor Jesus. As três figuras que indicam submissão aqui no conselho bíblico, na instrução bíblica para a família, apontam para a dependência do Senhor. Esposas, filhos, servos, como o apóstolo Paulo vai falar mais à frente. Somos servos de Cristo. E por causa do Senhor, nós devemos obedecer ao Senhor e se submeter um ao outro. Então a motivação é agradar o Senhor. O cristianismo ensina que todas as relações são no Senhor. Toda a vida cristã se vive em Cristo. Em toda relação que nós desenvolvemos aqui na terra, elas são permeadas pelo Evangelho. Então, se você ama o seu filho, se você ama o seu cônjuge, trate o seu filho e o seu cônjuge como o Senhor ordena. Porque por mais que você ame seu filho e seu cônjuge, saiba, Deus ama ainda mais. Deus sacrificou o seu único filho pelo seu filho e pelo seu cônjuge. Então Ele sabe melhor do que você o que é melhor para o seu filho e para o seu cônjuge. Não há espaço na vida cristã para buscar outros conceitos que não estão de acordo com a palavra de Deus para a vida em família. Porque, por mais que você ame a sua família, Deus a ama ainda mais. E se Ele falou para você fazer de um determinado jeito, faça. Confie mais no amor de Deus pelo seu filho e pelo seu cônjuge do que o amor que você tem por ele. Que por mais que o amor que você tem por seu filho e por seu cônjuge seja grande, o amor de Deus é ainda maior. É o amor sacrificial de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele começa falando, primeiramente, aos casais, sobre o casal. Deus tem princípios que devem reger a postura da esposa, nortear a postura da esposa e também do marido. Na ética cristã, na proposta do Evangelho para o casal, não existe sobrecarga para um e alívio para o outro. As duas partes possuem responsabilidades e também benefícios. Não existe apenas ônus para uma parte e bônus para a outra parte. Ambos, marido e mulher, têm privilégios e responsabilidades. Vamos acompanhar o ensino de Paulo. Ele se dirige primeiramente, no versículo 18, às esposas. E ele repete mais uma vez, assim como ele fala, por exemplo, na carta aos Efésios, ele traz uma palavra que é politicamente incorreta para os dias de hoje: submissão. Ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Mas é interessante que em Efésios 5:21, a palavra de Deus, Deus nos fala, através da sua palavra, que nós devemos nos sujeitar um ao outro. Tanto homem como mulher são um em Cristo, como está em Gálatas 3:28. Portanto, a submissão bíblica não é uma questão de valor pessoal, mas uma questão de função na estrutura familiar. Um corpo sem cabeça, ou um corpo com duas cabeças, é um corpo anômalo. Portanto, se há uma família constituída, existe um padrão bíblico para isso. Por mais que as pessoas tentem ficar inventando, como eu já vi gente falando, não, submeter é estar na mesma missão, submissão. Mas a Bíblia não está falando disso. Por mais que talvez você ache ruim
essa palavra ela não seja muito, ela seja um pouco indigesta para você, a Bíblia ensina sobre isso. A grande questão não é a submissão, mas qual é a sua referência de submissão? É uma submissão inspirada no Evangelho, onde a igreja se submete a Cristo por amor a Ele? Se você entende que a igreja é submissa a Cristo e o que isso significa, você não pode ter dificuldades em se submeter ao seu marido, caso ele também entenda isso e ele esteja submisso a Cristo. Não se pode confundir submissão com escravidão, com subjugação. A autoridade do marido não é um governo ditatorial, tirano, mas uma liderança amorosa. A posição de liderança do homem é uma liderança, é uma posição funcional. O homem não é melhor do que a mulher no seu valor moral e espiritual. Nem a mulher é inferior ao homem. Eles possuem uma diferença funcional. A mulher veio do homem da mesma forma que o homem vem da mulher. Eles são interdependentes. Assim como o Pai é o cabeça de Cristo, e da mesma forma Deus Pai não é maior do que Cristo, o homem, ele não é maior do que a mulher. Por isso, entender a submissão só é possível quando a gente compreende bem qual é o papel do homem. Mas ainda sobre submissão, eu queria trazer algumas características disso. Primeiro, quando a palavra de Deus fala sobre isso, entender que submissão, antes de tudo, é uma ordem divina. As ordenanças divinas, elas não são para nos escravizar, elas são para nos libertar. A submissão é a liberdade e a glória para a esposa, ou pelo menos deveria ser em uma família centrada no Evangelho. Assim como a submissão da igreja a Cristo é a glória da igreja e a liberdade da igreja. Os preceitos de Deus, eles jamais devem nos escravizar, mas nos libertar. Um trem ele só é livre para correr quando ele desliza sobre trilhos. Um trem fora dos trilhos, ele não anda ou fica desgovernado. Você só é livre para dirigir seu carro quando você conduz o seu carro debaixo das leis de trânsito, obedecendo a sinalização. A mulher só é verdadeiramente livre quando ela obedece o princípio estabelecido por Deus para a sua família. E essa submissão não é escravidão. Ela não se submete a um tirano, mas ela deve se submeter a um homem que a ama como Cristo ama a sua igreja. Nenhuma esposa deveria ter dificuldade de submeter a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. E que como Cristo amou a igreja? Morrendo. Nenhuma mulher deveria ter dificuldade em se submeter a um homem que teria coragem de entrar na frente de uma bala por ela. Por isso, a submissão é uma atitude espiritual, porque ela parte não de um conceito humano, não de um referencial humano, de um líder tirano, mas ela parte do referencial do maior líder que já passou por esse mundo, que é Jesus Cristo, aquele que morreu pela sua noiva, aquele que se entregou voluntariamente pela sua noiva, aquele que assumiu uma dívida que não era sua, para que a ira que estava sobre as nossas cabeças fosse aplacada. Por isso, em algumas traduções diz: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Então essa submissão, ela vem a partir do momento que o seu marido também está debaixo do senhorio de Cristo. A versão King James, essa tradução, ela lança ainda mais luz
nesse ensino, quando diz o seguinte: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Então, esse imperativo bíblico para a mulher é uma atitude espiritual, porque está relacionada à nossa fé, está relacionada à compreensão do Evangelho. Mas essa submissão ela também não é absoluta. Ela está condicionada à submissão a Cristo. A mulher deve ser submissa ao marido até o ponto que ela não seja forçada ou transgredida a desobedecer a palavra de Deus. A sua obediência a Cristo está acima da sua submissão ao seu marido. Acima da autoridade do marido está a soberania de Deus. Por isso tudo, submissão e vontade de Deus devem caminhar juntas. Portanto, há uma ordem expressa para esse marido estar habilitado a ter essa auxiliadora idônea. Ele deve amá-la. Amar de forma sacrificial. Essa submissão não sendo absoluta, mas inspirada no Evangelho, a submissão ela é uma reação ao imperativo de Deus para o marido. A submissão é uma reação ao amor do marido, porque a submissão da igreja é uma reação ao amor de Deus por nós. Nós fomos constrangidos pelo amor de Deus, expresso na cruz, e por isso nós nos submetemos a Ele. Se o marido ele deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a esposa se submeter ao seu marido da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, a iniciativa é do homem. Maridos, são vocês que semeiam, a iniciativa é de vocês. A submissão precisa ser uma reação. Não adianta você esperar essa atitude idônea de cooperação, de complementação, de complementariedade da sua esposa, se você não a ama, se você não se entrega em amor da mesma forma que Cristo se entregou por você na cruz. Portanto, maridos, amar a sua esposa é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento bíblico. Amar a sua esposa, antes de ser um ato de amor, é um ato de obediência a Deus. Quando você não ama a sua esposa, você desobedece a Deus. Quando você não ama a sua esposa da forma como Cristo nos amou, a sua igreja, a sua noiva, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Por isso, nós precisamos observar alguns princípios para esse amor. O amor do marido à esposa é um claro mandamento de Deus. O amor do marido à sua mulher é uma ordem divina. É algo imperativo. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, ou seja, com um amor perseverante, santificador, cuidadoso, sacrificial. O marido deve amar a esposa com um amor paciente, benigno, livre de ciúme. Um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Um amor que jamais acaba, como está escrito lá em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. O amor do marido à esposa também impede ser um amor centrado em Cristo, impede qualquer tipo de agressão, seja com palavras ou com atitudes. Quando o apóstolo Paulo fala que nós não devemos tratar as nossas esposas com amargura, ele está se referindo a qualquer tipo de impaciência, todas as tensões do relacionamento que geram desânimo. O marido ele não pode trazer amargura para a vida da sua esposa, mas ele precisa ser aquele que alivia as tensões. O marido é aquele que deve ser um bálsamo na vida da sua esposa, um amigo presente, um companheiro sensível, que vive a vida comum do lar, servindo-a e protegendo. Então, o amor do marido, ele é um freio para qualquer tipo de atitude abusiva.
O amor também, nesse amor não há espaço para omissão em suas responsabilidades, como aquele que cuida, que guarda, que zela, aquele que provê afetivamente, espiritualmente e até mesmo materialmente, se necessário, para sua esposa e filhos. Eu não estou falando aqui que há algum problema mulher trabalhar, não é isso. O que eu estou falando é que precisa ficar claro as responsabilidades. Quando eu casei, a Edna ganhava o dobro que eu ganhava. Não havia problema nenhum nisso. A gente já chegou a receber igual. Depois eu passei a receber mais do que ela, depois eu caí de novo. A nossa vida conjugal em 16 anos de casamento alternou em vários momentos. Hoje, ela está dedicando tempo para cuidar das nossas filhas que estão pequenas. O que eu estou falando é o seguinte, é que não há nada errado, porém, se precisa ir para o sacrifício, nós homens precisamos saber de quem é o papel de sacrificar. Porque não foi Cristo não mandou a igreja para o sacrifício, Ele se sacrificou por ela, diante do desafio que a igreja era incapaz de vencer. A igreja não era capaz, pelas suas próprias forças, pela força do seu próprio braço, vencer a luta contra o pecado. Nós não éramos capazes. E Cristo foi para o sacrifício. E a vitória de Cristo na cruz foi atribuída a nós, mesmo sem a gente fazer nada para contribuir na nossa salvação. Quando Deus nos fala que nós devemos amar, Ele está falando também que se o amor que nós temos pelas nossas esposas é um amor inspirado por Cristo, não há espaço também para traição, visto que Cristo foi o exemplo máximo de fidelidade, sendo fiel até a morte. Portanto, eu te pergunto, qual é o modelo desse amor? O amor de Cristo pela igreja. Cristo nos amou morrendo, assumindo o ônus pela sua noiva. Por isso eu pergunto a cada um aqui que é casado, você teria coragem, você morreria por sua esposa? Jesus tomou a iniciativa por nós. Então cabe ao marido assumir a iniciativa, sofrer o ônus, ir para o sacrifício quando necessário. Vocês estão percebendo como a responsabilidade do homem não diminui em nada o papel e o valor da mulher? O mandato cultural de Deus para as famílias não é uma sugestão, mas é o padrão de Deus para que tudo vá bem e que o nome dele seja glorificado na complementariedade dos dois gêneros que ele criou, homem e mulher. Mas o Evangelho ele também traz implicações para os filhos, para a relação pais e filhos. Deus tem princípios importantíssimos para construir uma relação de harmonia e paz entre os pais e os filhos. Primeiramente, ele traz uma instrução aos filhos, quando ele diz, obedeçam os seus pais. A obediência do filho ao pai é um imperativo. A obediência do filho para o pai, ela precisa ser total e não seletiva. Porque a sua obediência aos seus pais, ela agrada ao Senhor. A obediência dos filhos aos pais, é agradável a Deus. É agradável diante de Deus, visto que Ele mesmo já estabeleceu uma recompensa para essa obediência. O que a palavra de Deus diz como resultado da obediência aos pais? Vida bem-sucedida e longa sobre a terra. O filho não deve obedecer apenas quando tem vontade de obedecer, ou quando concorda ou não com a decisão dos seus pais, partindo do princípio que são pais que temem a Deus. O filho ele deve obedecer por princípio, sabendo que Deus honrará a sua decisão de obedecer. Mas é verdade que, às vezes,
nós, como pais, semeamos um ambiente para a desobediência. Por isso, a palavra de Deus ela continua dizendo: pais, não irrite os seus filhos. E aqui irritar o filho não tem nada a ver com não contrariá-lo. Porque se a palavra de Deus estivesse falando isso, ela estaria entrando em contradição. Porque ela fala em obediência, ela fala em disciplina, ela fala em correção, como instruções bíblicas para os pais. Infelizmente, muita gente compreende isso errado e acha que o filho ele não pode ser contrariado. Mas não é nada disso. Sob a perspectiva bíblica, as formas de irritar um filho são, primeiramente, falta de coerência. Quando, dentro de casa, os filhos não veem uma coerência entre o discurso e a prática. Não vê uma coerência entre o que se fala e o que se vive. Todos nós aprendemos a ser gente por imitação. Quem nasce no Rio de Janeiro tem um sotaque de carioca, não é porque tem um DNA ou algo na água que vai fazer você falar com S um pouco mais chiado. Você vai falar assim porque você aprende as pessoas da sua região falando desse jeito. Da mesma forma, quem nasce no Nordeste, quem nasce em outro país, ele fala determinado idioma. Porque ele vê os outros falando naquele idioma. E quando há falta de coerência entre o discurso e a prática, isso é um grande problema na vida familiar. E os filhos estão observando isso. Portanto, pais, sejam coerentes. A Bíblia não espera de você perfeição. Ela espera de você a palavra de Deus. Deus não espera de você perfeição. Porque perfeito nessa terra quem foi Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Mas Deus espera dos seus filhos coerência. Falta de disciplina. E coerência nessa disciplina. Ter regras claras, estabelecidas sobre o que é certo, sobre o que é errado. Não dizer que pode uma coisa e dias depois ou minutos depois está punindo por esse mesmo motivo que você tinha falado que não tinha problema. Não se engane. Seu filho, por mais fofinho que ele seja, ele é um pecador. É um pecador fofinho do jeito que é, mas é um pecador. E Deus te colocou como autoridade sobre a vida dele para ele aprender os trilhos, para ele ser educado no caminho que ele deve percorrer. Então, a submissão do seu filho a você vai influenciar diretamente no adulto que ele vai se tornar. Porque a submissão do seu filho a você aponta para a submissão que ele deve a Deus. A submissão é muito mais do que algo instrutivo, mas também didático do ponto de vista espiritual. Filhos que não têm dificuldade a se submeter aos seus pais, que o lideram em amor, vão ter muito mais facilidade em se submeter ao Senhor quando adultos. Crianças sem disciplina se tornam adultos inconsequentes. É aprendendo a obedecer a você que o seu filho vai aprender a obedecer a Deus. Outro fator que aborrece os filhos é a falta de diálogo. Na Bíblia nós vemos o exemplo de um dos filhos de Davi, Absalão, que chegou a preferir a morte do que o silêncio do seu pai. Portanto, pais, vocês precisam conversar com seus filhos. E a conversar é falar e dedicar também tempo para ouvir. Gaste tempo com isso. Os extremos também, severidade excessiva e permissividade são irmãs. Ao mesmo tempo que o lar precisa ser um ambiente acolhedor, ele precisa ter regras, princípios. Os dois extremos trazem, sim, esse aborrecimento, a falta de tempo. Filhos que passam mais tempo na TV com outras pessoas do que com os próprios pais,
ou no pouco tempo que o pai tem com o filho, devido às necessidades que a gente sabe que existem. Pais que não dedicam tempo de qualidade, às vezes com pouco tempo que tem com seus filhos. Comparação. Pais que ficam comparando seu filho o tempo todo com outras crianças ou com o irmão. Nunca reconhecem os méritos, somente os defeitos. As brigas conjugais. A primeira referência sobre o amor que qualquer criança tem é dentro da sua própria casa. Porque o seu casamento, primeiramente, não é sobre você, mas sobre Deus. E isso traz implicações na vida de todos da família. Um dos meus mentores, o pastor Henrique Calado, ele sempre fala algo que eu acho muito interessante. Ele já, um homem maduro, filhos adultos, já tem 3 netos. E ele diz que em toda a sua vida, todas as vezes que ele se desentendeu com a Fátima, sua esposa, na frente dos filhos, eles também se reconciliaram na frente dos filhos. Eles não criaram os filhos na ilusão que os pais não se desentendem. Mas se o conflito aconteceu na frente dos filhos, a reconciliação precisa ser também na frente dos filhos. Os filhos não poderiam ficar somente com a experiência negativa do casamento. Quando os pais irritam os filhos, eles pecam, como a própria palavra de Deus diz, e também levam seus filhos a pecar. Há pais que, por serem liberais demais, empurram seus filhos para o abismo da permissividade e da licenciosidade. Por outro lado, há pais que são tão rígidos, tão severos na disciplina, que os filhos estão condenados a viver com um espírito cheio de apatia e de revolta. O saudoso pastor Russell Shedd diz que o caminho cristão é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Cristo. Filhos irritados são filhos desanimados, e filhos desanimados ficam expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Quando uma criança não é devidamente encorajada em casa, ela vai automaticamente procurar afirmação em outros lugares. A palavra usada para desanimar aqui no Novo Testamento, perder ânimo, perder o ânimo, a coragem, traz a ideia de desempenhar suas tarefas de modo mecânico, frio, sem atenção e com total perda de propósito. Pais centrados em Cristo são pais que dosam disciplina e encorajamento. Porque, infelizmente, há filhos que pensam: não importa o que eu faça, jamais conseguirei agradar meus pais. Então eles ficam desanimados. Igual aquele filho que chega em casa eufórico porque tirou 9 em matemática. Aí o pai joga logo aquele balde de água fria e falou: não fez mais do que a obrigação, quero saber quando você vai tirar 10. Eu creio que a atitude melhor seria aquela do pai que, na mesma circunstância, diz ao filho: como eu estou feliz com a sua nota, vamos continuar estudando, porque você é capaz de sair ainda melhor. E tem também outro extremo, o pai que nem liga, o filho está tomando bomba na escola o tempo todo e acha que o filho é vítima do professor. Mas isso aí é papo para outro sermão. Nessa circunstância, o pai ficaria triste. Examinaria com o filho o que levou o filho a tirar uma nota tão ruim. O encorajaria, disciplinaria se necessário, se houvesse algum tipo de negligência, e treinaria o seu filho a superar essa sua dificuldade. Filhos desanimados são presas fáceis nas redes de Satanás.
Por isso eu gostaria de caminhar para o encerramento dizendo que somente o Evangelho é capaz de trazer as verdadeiras transformações que as famílias precisam. Talvez você esteja aqui e esteja numa família que não apresenta esse contexto ideal. Talvez você não esteja se encaixando nesse modelo que a palavra de Deus apresenta. Mas a boa notícia do Evangelho é que o Evangelho é a mensagem que redime famílias quebradas, que traz as transformações nos corações, a fim de redimir a história de toda e qualquer tipo de família. Talvez a sua experiência com seu pai não seja uma experiência agradável. Talvez a sua referência de paternidade aqui nesse mundo seja uma referência péssima. Mas a boa notícia do Evangelho é que o nosso referencial maior de paternidade, a despeito de qualquer experiência ruim que você tem aqui, é que você tem no céu um Pai amoroso, que te ama incondicionalmente, a ponto de sacrificar seu Filho unigênito, para que você se tornasse filho dele também. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, não é um bom conselho, mas uma boa notícia. Se não for o Evangelho produzindo um novo nascimento, mudando mentes e corações, toda dica para um casamento bem-sucedido, para contrair um bom casamento para aqueles que são solteiros, toda teoria de criação de filhos não vai passar de um trem sem locomotiva. Uma estrutura perfeita para o seu propósito, mas sem o elemento fundamental para ele andar. Quer ver um modelo de casamento perfeito? Olhe para o Evangelho na relação de Cristo com a sua igreja, que é a sua noiva. Quer um modelo perfeito de pai? Olhe para Deus, que nos adotou como filhos. Quer um exemplo perfeito de liderança? Olhe para a forma como Jesus liderou. Quer um modelo perfeito de submissão? Olhe para Cristo e veja como ele se submeteu ao Pai. O Evangelho é a boa notícia, que não simplesmente nos dá boas dicas, é a boa notícia que transforma nossos corações e as nossas mentes. É a boa notícia para tristes realidades, famílias quebradas, pessoas sem referências de pai, pessoas que já sofreram em relações familiares, entendendo que Deus, ele transforma mentes e corações a fim de redimir histórias de famílias. E a mensagem que alcança também aquelas famílias que talvez, aos olhos humanos, esteja totalmente estruturada, que tem uma composição aparentemente perfeita, mas sem o Evangelho, essa família é como um trem sem locomotiva. Ela não vai sair do lugar. Por isso o Evangelho é necessário para todos, casados, solteiros, divorciados, porque somente o Evangelho é capaz de transformar mentes e corações e transformar, redimir a sua história e a história da sua família. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor reina sobre nós, o Senhor governa sobre as nossas vidas. E nós te adoramos, Senhor Deus, porque Tu és bom, porque o Senhor enviou Jesus Cristo na cruz para morrer em nosso lugar e nos dar uma nova perspectiva, individualmente, mas também como família, Senhor Deus. Por isso eu te peço que o Senhor possa restaurar corações quebrados, lares quebrados, que o Senhor possa redimir histórias, Senhor Deus, que foram desfeitas. Que pessoas possam encontrar na mensagem do Teu Evangelho, Senhor Deus, o alívio e a resposta que elas tanto procuram. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.